Fala pessoal, boa tarde, só deixa eu ver aqui, tá ok o áudio aparentemente, espero que esteja bom. Eu vou mostrar como estou produzindo os posts, esse daqui é um cliente meu, a Buranelos, eles fazem assessoria em comércio exterior, e mostrar um pouco como eu utilizo o Figma. Como vocês podem ver, tem alguns outros clientes aqui em cima que eu organizo, é muito fácil a gestão aqui pelo Figma, e aqui está a sequência de posts, né, utilizados. E agora eu estou desenvolvendo mais um. E eu achei que seria bacana para a gente falar um pouquinho sobre design. E o que me deu esse insight foi analisar a parte de cor. Como vocês podem ver, vou puxar aqui, criar vários blocos para a gente falar sobre essa parte cromática. E vou puxar diretamente dos styles para não fugir nem um pouco da identidade da marca, ok? Vocês vão ver que eu tenho uma boa variação de azul. E tem aqui esse Color 3 que não é um branco, ele é quase um branco, vamos comparar aqui com um branco 100%, né? Tem uma camada aqui, ele puxa mais pro preto, né? Nessa questão do Rex. Então, vamos tirar e eu vou adicionar essa cor aqui, que ela ainda não está nos styles, mas ela faz parte, tá, da marca. Que às vezes a gente vai mexendo, né? E não... Ah, eu criei como uma variável. Ok. Então vamos lá. Pessoal, o que acontece aqui? Vocês podem ver que aqui eu tenho o Color 3, né? Que é esse daqui. E eu tenho esse 2BB8FF, que é exatamente esta cor aqui. E aqui em cima a gente tem esse azul, que é o azul 004BB8. Star Wars aí referência. Não foi proposital. O fundo, a gente utilizou o azul mais denso deles, que é o 000552. Então vamos deixar essa cor aqui. Eu vou deixar aqui em cima mesmo? Bora, vamos só inverter. Enfim. Olha que é interessante, eu estava analisando porque aqui a gente tem uma, duas, três, quatro cores. Aí a questão é, por que não utilizar o mesmo azul em tudo? Então, olha como é interessante ter uma variação cromática. Se a gente utiliza esse azul, ele fica bem mais vivo e mais destacado. Convenhamos, olha. Assim, essa tarja fica bem apagada, assim ela fica mais viva. Porém, observa como o branco ele entra em choque, porque o azul é claro e o branco ele está claro. Então, você tem aí um contraste muito baixo, ao mesmo tempo que você tem uma competição entre as cores. Então, é muito mais interessante deixar esse azul intermediário de fundo, porque ele é visto, ele tem visibilidade, só que principalmente ele gera um contraste maior com o branco. Ao mesmo tempo que, agora eu poderia falar, ah, por que eu não utilizo ele aqui? Olha como ele apagou quando comparado com o fundo. Parece que tá escondida essa informação. Isso não é errado. Entenda, não tem nenhum erro. Eu poderia muito bem fazer isso e colocar aqui embaixo. Você não pode perder. Fique ligado, vamos supor. E diminuir aqui para dar um valor de hierarquia. Só que eu quero deixar isso bem apagado. Eu quero que seja meio que um easter egg, digamos assim, dentro da minha imagem. Então eu coloco ele como elemento secundário. Poderia, às vezes, testar esse outro azul. Então fica uma questão particular. Eu prefiro nesse, porque ele tem mais contraste com o fundo. Então, isso é muito importante no design, exatamente para, primeiro, a gente ter esse zelo, essa cautela na hora de estar desenvolvendo um layout, mas principalmente você ter uma dinâmica de cores. Obviamente que você não vai fazer isso virar um arco-íris. A gente tem que estar dentro da identidade da marca e principalmente a gente tem que fazer com que, quando a gente colocar esses layouts em fila, vou só fazer um exemplo aqui. Quando a gente colocar esses layouts... Eita. Se bem que poderia ter selecionado tudo e ter feito isso, né? Mas enfim. Vou só tirar aqui para ficar mostrando a cara das pessoas. Mas enfim.
você vê que isso tudo casa com a identidade. Ah, eu repliquei? Ah, eita. Ah, vamos puxar esse daqui. Tá vendo? Acontece. Enfim. Deixa eu ver se tem mais algum aqui pra cima. Vamos pegar esse daqui mesmo. Ali as referências, como vocês podem ver. Mas enfim. Então, quando a gente olha de uma maneira geral, nós temos uma variedade. Eu queria pegar uma imagem só para não ficar muito... para mostrar como casa, né? Capaz de até ser essa a imagem de capa. Vamos ver. Opa, tirei o retângulo errado. Aqui. Então, quando a gente olha de uma maneira geral, tudo se conecta. As cores, elas se repetem. Isso é muito importante. E a gente começa a dar hierarquia. Então, o azul 282 TB8, ele se torna um azul de destaque. Ele não é o azul predominante. Não é assim. Isso aqui é branco. Opa. Calma aí. Tirar. Por exemplo, o texto não é em azul e o destaque é no branco. Não, por quê? Fica muito alegre, digamos. Fica muito energético. Não é o intuito aqui. O intuito é ser sóbrio, ser uma coisa mais institucional e trazer o contraste. Então, o texto principal ele sempre vai ser feito no branco. E depois disso, eu encontro qual é a palavra que eu quero dar destaque. Eu poderia ter dado destaque aqui nos 5 pontos, por exemplo. Mas eu preferi não, porque eu quero importar já estava feito. Ao contrário, o que eu fiz? Eu, enquanto tinha esse semi-bold, coloquei esse em bold. Então, ele tem um leve contraste, perceptível aos olhos. Muitas vezes, não diretamente, mas o nosso olho ele é profissional em identificar diferenças. Deixa eu ver como é que tá aqui a gravação, tá ok? E a gente vê que aqui atrás tá aquele azul secundário, o 004. Então, o azul 004 ele sempre vai estar aqui como uma tarja de suporte para o que é o principal. Aqui eu não coloquei porque, a meu ver, ficaria muito pesado. Adicionei aqui para dar só uma sustentação. Não sei se está com grid, não está com grid nesse. Mas, enfim. Em alguns momentos nós não utilizamos. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, azul, para dar mais destaque. Funciona super bem. Foi uma opção não utilizá-lo. Aqui, em contrapartida, para deixar o layout mais leve, só que ao mesmo tempo da presença que eu fiz, enquanto está tudo em médium, aqui está em bold. Conte com a experiência com a expertise de quem entende do mercado, em bold e o resto em médium. Então, esses são elementos que a gente utiliza, e aqui, por exemplo, o regular. Então, médio, bold, regular. Hierarquia de peso na tipografia. Isso é muito importante para dar uma harmonia, porque imagina que fosse tudo em bold. Fica tudo muito pesado. Tudo bem que eu teria que ajustar, afins, etc. Mas o design, muito mais do que... O design, melhor dizendo, ele é o conjunto da maneira estratégica como você usa os elementos. Da tipografia, da imagem. Vocês podem ver, a imagem ela não está limpa, direto, eu digo 100% a imagem. Ela tem um gradiente. Tudo aqui é feito e trabalhado de maneira que a gente tenha uma escada. E que você consiga identificar cada degrau e que isso, no final, se torne um elemento só, quando visto em conjunto.